Ah, mas padre, é coisa de criança. Não. As crianças vão lá na casa, nas casas. Blim blom. Eu falo até em inglês. Eu vou pegar a frase para não trocar aqui. Diz trick or treat. Diz assim, bate lá, né? E que doces ou travessura. Ou seja, que me dê um doce. Ou faça uma travessura. Ou faça uma bagunça, que faça uma travessura. Aí vai dizer, é coisa de criança. Deixa que ela vai pisar um pouco no jardim. Vai abrir. Ou seja, será que alguém toma uma atitude boa quando diz, me dá um presente, ou então estraga as tuas coisas, entendeu? Ou me dá, eu quebro o teu vidro aí, meu amigo. É coisa de criança? No mínimo, uma falta de educação, né? No mínimo. Agora, de onde que nasceu esse costume de bater lá e pedir ou doce ou travessura? Ou travessura, De onde que é? Então, existem duas fontes. As coisas se misturam. Na Inglaterra, em uma época de perseguição, os católicos tinham, por praticar bons costumes, tinham suas casas, às vezes, incendiadas, eram maltratados por praticarem bons costumes. Então, talvez daí tenha vindo uma tradição de fazer algo contra alguém que pratica o bem. Mas... Uma travessura. Travessura. Agora, o pior não é isso. Voltemos aos celtas, aos druidas, né? Sacerdotes druidas. Lá atrás. Naquela noite que era do espírito da morte, né, que eles esperavam, essa comemoração que eles faziam. Claro, essa comemoração que eles faziam, o espírito da morte, eles tinham que fazer sacrifícios para aplacar aquele espírito, daquele deus da morte, aquele deus do terror que vinha contra eles naquele último dia do ano, 31 de outubro. Então, para isso, eles tinham que fazer sacrifícios. Então, eles iam para as casas, batiam lá nas casas, e pediam que as pessoas das casas oferecessem material para os sacrifícios, para as oferendas que eles queriam fazer para esse Deus. Isso lá nos celtas. Lá nos celtas, séculos atrás. Né? Para poder aplacar esses espíritos, né? Esse Deus que naquela noite estava indignado, e os espíritos. Mas não é que eles pediam doces, né? ou doce ou travessura. Eles pediam, muitas vezes, os filhos das casas, as moças virgens, para poder matar e sacrificar aquele Deus. É um costume que eles tinham no 31 de outubro, exatamente. Lembram-se, né, que houve essa junção dessa comemoração pagã celta com aquela véspera dos santos. Vésperas dos santos, que eles uniram, começaram a comemorar nas vésperas, Halloween, portanto, um culto aos demônios, que alguns tinham esse costume, os celtas, né, oferecer filhos de outros, além dos próprios filhos. Então, olha, pela árvore, né, a gente pega um fruto, vai voltando para a árvore, descobrimos a raiz, né? Estamos pegando aqui a raiz, eu me pergunto, pode dar fruto bom uma árvore dessa? Né? Dizem que pelo fruto conhece a árvore. Estão voltando para a raiz, estamos conhecendo a árvore, desde as raízes. Não pode ser fruto bom. É fruto bom? Não então, padre, não responde não, padre. Não responda. Pode um católico celebrar o Halloween? É pecado mortal? Cada um tem sua consciência, né? Que examine sua consciência. Consciência, ser pecado ou não. Não está escrito nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos tem muitos desdobramentos que cada um tem que aplicar, né? Porque não é só não matar, não roubar. Tem um monte de coisa errada que a pessoa faz. Claro, que não se pode fazer, né? Então, padre, só veja que a situação do Halloween é uma coisa um pouco complexa, né? Então, desde a data, né? Desde o contexto todo, as práticas, as práticas em nome de brincadeiras, né? Agora tem mais uns pontinhos aqui. Tem mais uns pontinhos, se me permite, padre? Não sei. Que perguntam o irmão, seguinte, estamos ainda com tempo no nosso podcast? Os minutinhos? Tem 10 minutinhos. Pronto. Espero que as pessoas que estão participando, que participam... Não, está claríssimo, está muito interessante. Espero que as pessoas que, enfim, assistam o podcast, gostem, possam colocar seus comentários. Eu quero ver depois os comentários. Vale a pena. Eles têm colocado. E continue colocando o que achou, ponderar, né? E também se gostou aqui do programa do canal, que não deixe de se inscrever, né, Padre? Isso, tal seria. Agora, um outro ponto, né? Que todo mundo já percebeu que enfeitam muito com as abóboras, assim, a época do Halloween, que as abóboras cortadas com fisionomia, rosto humano, né? E aí, de onde que nasceu? Vem dos celtas ou não vem? De onde que vem essa história das abóboras? Então, isso aqui é uma lenda irlandesa. Lenda irlandesa. De um sujeito, segundo a lenda irlandesa, um tal de Jack
Esse Jack, ele era tão ruim que nem o diabo queria aceitar no inferno. Nossa! Que isso? Nem no inferno tinha lugar para ele. Nem no inferno tinha lugar para ele. Então, Imagine, era o Jack. E esse daí é um jeito que era péssimo. Ele enganou o demônio várias vezes. Imagine só, né? Segundo essa lenda aqui, né? Dele, sim. Então, ele enganou o demônio várias vezes, por isso não foi aceito no inferno. Então ele teve que pagar com que uma pena, que foi a pena de ficar andando pela terra, não poder entrar no inferno. Então ele é um sujeito meio assustador, assim, e ele andava pela terra com um nabo, ou com um legume, assim. Ele tinha tirado o recheio, o miolo, né? O miolo, e colocou um carvão com fogo, então ele vinha com aquele negócio assim, meio assustador durante a noite, as pessoas morriam de medo dele. Claro. É uma lenda irlandesa. Lembra que foi a Irlanda que levou para os Estados Unidos a comemoração do Estados Halloween, Unidos né? veio para vários lugares do Celtas, mundo. aí Brasil, inclusive. veio para o Brasil, inclusive. Então Não, volta inclusive lá. no Brasil e outros lugares começaram até por a escola só de inglês, depois que passou um pouquinho para algumas Começou a escolas. misturar, até nas escolas, claro. Algumas escolas. E aí o que acontece? As pessoas com medo dele colocavam um legume na porta da casa, na frente da casa, para como que espantar aquele negócio que estava vindo, que vai aparecer esse sujeito aqui. Então arrancavam o miolo de dentro da abóbora, às vezes faziam com outro legume também, mas depois ficou tradicional a abóbora. Cortavam em ou forma de caveira ou forma de rosto humano, colocavam aquela luz dentro, nasceu-se uma lanterna, né? Então, é daí, portanto, de uma coisa que é desde esse Jack que aparece vendo dos infernos, até as pessoas que tinham superstições, né? Superstições, pessoas que tinham superstições, eles fizeram o quê? Começaram a colocar esse negócio. Ao invés de rezar, né? Não, invoca lá um negócio estranho. Daí que nasceu esse costume de usar a abóbora. Então, a pessoa tem que se perguntar agora, pode usar a abóbora ou não? Porque tem católicos que gostam de comemorar o Halloween. Se dizem católicos, gostam de comemorar o Halloween. Padre não abençoa a abóbora de Halloween, não. Não, peraí, padre. Não. Abençoa sim se a pessoa pedir para abençoar para fazer um doce saboroso. Mas abençoa a abóbora, né, padre? Com coco, né, irmão? Mas é um doce. Ah, o doce. Mas não é aquela abóbora com cara do demônio, não. Aí a abóbora pro doce mesmo. Não. Porque tem a bênção para os alimentos. Não tem bênção para um negócio desse, não. Tem maldição, aliás. Ou seja, cai em cima da pessoa. Superstição não é coisa boa, não. Pior que tem gente que enfeita pro Halloween, né, com a abóbora, mas não enfeita pro Natal, né? É isso. O pinheiro, as luzes não enfeitam. Nada. Né? Então foi daí que nasceu a lenda, ou seja, o costume de utilizar. Veio dessa lenda do Jack, vem da abóbora. Que vem lá das raízes, né? Claro que quem tem espírito muito comercial se aproveita em qualquer data. Na época do Halloween, inventa tudo quanto é tipo de breloque, de enfeite. De fantasia. Fantasias. Aí, claro, as lojas acabam rendendo bastante e as pessoas colocam lá nas lojas, nos locais de trabalho, nos empregos. Sim. Tudo quanto é tipo de enfeite, né? A gente até se pergunta, né? Se tem gente que comemora tanto isso, se tivesse o costume de pendurar um terço no carro, por exemplo, colocar um adesivo, um enfeite no carro católico, tem gente que não tem, mas pendura tudo quanto é coisa que não presta às vezes. Coisa que vem dessas tradições que não são boas, né? Agora, padre, tem católicos assim, né, irmão? Estávamos conversando outro dia, né? Será que tem comunidades católicas assim que, não sei, tomam alguma postura, alguma coisa em relação a isso? O senhor tem alguma coisa assim que conhece? Tem. O senhor me permite falar da fantasia? Ah, pode falar. Porque da fantasia nós... fantasia, sim. Da fantasia nós emendamos aqui na questão da... Tem muitos católicos que já têm a consciência, nós estamos falando. Claro. Nós estamos falando a todos, para ajudar aqueles que já têm também. É por isso que é muito importante, padre, acho que vai concordar comigo. Quem assistir esse podcast aqui vai ser uma forma de apostolado. Isso, de esclarecimento. Enviar para outros, compartilhar, porque vai me dizer que as pessoas que assistiram aí conheciam tudo isso. Às vezes não conhece. Uma coisa é certa, pelo menos se conheciam, aprofundaram muito. Muitas E depois, pode ser que seus amigos, né? Os que estão aí, os amigos, não conhecem. Nem conheciam, não conhecem também. Estão preparando a fantasia de bruxa para o filho. E não deixa de ser um ato de caridade, né? Uma obra de misericórdia, de ensinar essas coisas, né? É isso, sim, senhor. Mas então, você ia falar da fantasia? A questão da fantasia. De onde que nasceu esse costume? Porque eles colocam crianças com festa, também tem gente adulta que se veste. Aliás, homens e mulheres também. Sim. E depois é uma cultura do feio, né? Pois é. O sujeito vai colocar a roupa toda rasgada, encebada, mal cheirosa, e corta o negócio com sangue, e coisa indecente no meio. Meu Deus, é a cultura do horror. O céu não é assim, não. O céu, lá embaixo a gente encontra. E não é purgatório, não. Lá embaixo a gente encontra coisa desse jeito. Então, de onde que vem essa história?
voltamos para os celtas. E tem gente que nem sabe quem que eram os celtas, né? Estão sabendo que estão comemorando eles sem saber, né? Os celtas, eles, naquela noite lá da morte, que os espíritos apareciam, né? Na passagem do 31 para o dia 1º, eles tinham o costume de... Eles tinham muito medo desses animais que vinham, porque eles diziam, inclusive, que esses espíritos tomavam os animais ficavam enfurecidos, matavam gente. Então, era medo dos fantasmas, medo dos animais, que eram violentos. Era uma noite assim, com muito terror, com muito medo mesmo. Então, eles chegaram à seguinte conclusão, não sei de onde que vem isso, que como vem os monstros apareciam, os fantasmas, esses demônios apareciam, essas divindades, né, perversas apareciam, eles tinham o costume de tentar enganar as divindades, tentar enganar os fantasmas. Por quê? Os fantasmas apareciam monstruosos. Então, se eles se vestissem como monstros, o fantasma ia ficar meio na dúvida, achar que era um deles, aí não ia causar a morte daqueles que estavam vestidos como demônios. Então foi daí que nasceu a tradição de se vestir como demônio, se vestir como fantasma, como coisa ruim, como monstro, na festa de Halloween. E tem gente que até hoje nasceu na tradição celta, passou para a festa de Halloween, depois que foi lá para os Estados Unidos, como foi dito, através dos irlandeses, e foi assim que nasceu a tradição de vestirem-se dessa forma. Nossa. Eles têm condição um negócio desse. Olha quanta coisa, né? Para um católico se perguntar agora. E já vamos tentar responder. Pode um católico celebrar o Halloween ou não? Não vamos responder ainda. Padre, o senhor me tinha trazido um testemunho. O senhor me comentou. Se o senhor indicaria, se o senhor sabe de algum grupo assim que propõe alguma coisa nessa ocasião? Sim. O senhor, aquele ponto que o senhor tinha trazido do Halloween, o senhor pode guardar para ler daqui a pouco? O senhor me leu. Antes de nós começarmos, o senhor me disse que tinha um ponto muito interessante. Do padre italiano. Do padre italiano. Só quer ler agora? Então seria melhor agora se tiver fácil. Vamos ler agora? Vamos ler agora. Aqui, ó, padre, está aqui, ó. Se eu quiser pegar essa parte aqui, ó. Esse é um padre italiano. Pode ver o nome dele aqui, ó. E da comunidade, é o que ele disse aqui. Pronto. Cemitério, você vai dizer isso? Isso. Então, olha só, interessante. Isso bem recente. É o padre Aldo Bonaiuto, da comunidade Papa João 23. Ele é exorcista e coordenador de um serviço de ajuda a vítimas do ocultismo. Nossa. Todo mês de outubro, a linha 0800 desse serviço toca sem parar. E não é para pedir que horário que vai ter missa, não. O pessoal liga lá. Esse é um relato de poucos dias atrás. Isso aqui é de 2015. Sim. A notícia que o padre Ricardo trouxe. Aspas, diz aqui o padre, né? Ligou uma mãe desesperada, que tinha descoberto as mentiras do filho. Um rapaz excelente, sincero, que de repente mudou de círculo de amizades. Mudou. Ela descobriu que o rapaz tinha profanado um cemitério. Nossa. Eu falei com o rapaz. Por que você fez isso? E a primeira palavra foi Halloween. Disse para o padre, né? Disse para o padre. Halloween. Profanou o cemitério. Halloween. Chorando, ele me falou da forte persuasão dos novos amigos. No começo parecia tudo uma brincadeira. Um jogo. Às vezes nas escolas acontece isso, hein? No começo, invocar espírito, jogo de não sei o quê, garrafa. É tipo de jogo. Cuidado. O demônio ouve, ele vem. Os pais não deixam os filhos fazer um negócio desse. De jeito nenhum. A obrigação dos pais é educar na fé católica, tirar os filhos do mau caminho. Meu Deus do céu. No começo parecia tudo uma brincadeira, um jogo. Depois, o menino, descobriu que eles, amigos, estavam agindo a sério. Que todos eles acreditavam mesmo naquilo que estavam fazendo. Portanto, tinham fé. Tinham fé no Halloween. É um ato de fé. Estão crendo. E ele não conseguia se livrar dos amigos. Tem um livro aí embaixo do outro lado. Aqui, padre. Esse trecho? Aqui, ó. Vamos ler que o padre Ricardo tinha separado para o nosso... Sim, eu estava estudando um pouquinho aqui, né? Ele diz assim, né? Diz aqui, a nossa sociedade não precisa de Halloween, de monstruosidade, de imagens agressivas e violentas, do macabro e do horror. A sociedade não precisa das trevas, nossos filhos precisam da luz. Isso é importante. E é muito interessante que ele lançou um livro, isso eu tinha falado para o senhor, vale a pena conhecermos, não? O livro chama-se A Brincadeira do Diabo, Halloween.
E esse é um padre que lançou esse livro, não tem a tradução para o português ainda, está só em italiano, em que ele examina aspectos históricos, sociológicos desse fenômeno que se diz cultural. Então, muito interessante, são autoridade até recente ainda, com o livro, não tem em português ainda, mas estive lendo um pouquinho, porque as pessoas perguntam, né? Então, padre, nós nos perguntamos aqui... O senhor conhece na linha assim, padre, isso a gente nós estamos conversando.